Notícia urgente de acordo NBA. O armador do Rockets, Fred VanVleet, rompeu o ligamento cruzado anterior, de acordo com vários relatos. No dia 22 de setembro de 2025, o Houston Rockets recebeu uma notícia que mudaria o destino da franquia. Fred VanVleet, armador titular com salário anual de $25 milhões, rompeu o ligamento cruzado anterior em um treino. É uma pena, ainda mais com a troca que tirou Jalen Green. Você imaginaria que eles tentariam resolver esse problema e encontrar um armador de verdade e, sabe, outros armadores para substituí-los, mas não. Em vez disso, eles moveram Ahmed Thompson de ala para armador e Kevin Durant de ala pivô para ala armador. Assim, criaram uma escalação absurdamente alta, com um armador de 2,03 metros e um ala armador com quase 2,13 metros de altura. Não são só as mudanças na escalação que fazem do Houston Rockets um time tão estranho. Em apenas um verão, eles passaram de serem vistos como um time jovem em reconstrução para um time pronto para vencer agora. Com Kevin Durant mais velho, a janela para o título está totalmente aberta. Porém, por baixo da superfície, há um time cheio de pessoas que estão apreensivas com a nova direção que essa franquia está tomando. Quem é Tari Eason exatamente? Se você não acompanha os Rockets, talvez não saiba, mas ele é, sem dúvida, a maior joia escondida da liga. Eason é um ala rápido e ágil, considerado um dos melhores, se não o melhor, defensor de ajuda entre os alas da liga. A maneira como ele intercepta os passes e faz as rotações para apoiar seus companheiros de equipe são grandes razões pelas quais os Rockets estabeleceram uma defesa de nível mundial. No ataque, ele entende seu papel e nunca tenta fazer além do necessário. Esse é o tipo de jogador que toda a equipe quer, menos os Rockets, ao que parece. Com a chegada de Kevin Durant, os Rockets negociavam uma extensão para o jovem de 24 anos, Eason, com a esperança de assiná-lo para um contrato de longo prazo que garantiria seu lugar nesta equipe por muitos anos. Infelizmente, as negociações ficaram em impasse durante todo o verão, com Eason e a diretoria percebendo que não chegariam a um valor satisfatório para ambos. Nos bastidores, tudo era silencioso e os repórteres não sabiam como eram as discussões. Nós não sabemos quanto Eason queria ou quanto os Rockets estavam dispostos a oferecer. Avançando para 19 de outubro, 2 dias antes da temporada, os Rockets deram a Kevin Durant uma extensão de 2 anos por $90 milhões. Isso não surpreendeu o torcedor comum, mas para Tari Eason, a extensão para Durant o fez questionar as prioridades do time. Imediatamente após esse anúncio, a mãe de Tari Eason foi ao Twitter para enviar essa mensagem à diretoria dos Rockets. Talvez ela tenha ouvido que seu filho foi acusado de querer dinheiro demais durante as negociações, sendo chamado de ganancioso por alguns torcedores. Mas a mensagem indicava que a diretoria apenas priorizou Durant, não que Tari Eason era ganancioso. Sobre renovações, no começo do verão, os Rockets renovaram rapidamente com Jabari Smith por 5 anos e $122 milhões. Como Eason tem impacto maior nas vitórias e estatísticas avançadas melhores que Jabari, provavelmente queria um contrato parecido com o dele. E foi aí que os Rockets encontraram um problema. Eles não podem pagar todos, nem dar extensões máximas de contrato para 4 jovens jogadores. Entra Ahmed Thompson. Thompson não guarda ressentimento contra Durant ou o time. É bastante óbvio que, além de Sengun, Thompson é o cara com mais potencial nesse time. Entre os mais jovens que ainda buscam uma extensão, Thompson é o jogador mais valioso e intocável. Só no verão de 2026, os Rockets poderão oferecer a ele uma provável extensão máxima de calouro. Como precisam manter Thompson e preservar o teto salarial, a diretoria ofereceu menos a Eason do que ele queria. Basicamente, Eason é o excluído da vez. Com Jabari Smith já garantido, Thompson também, e Durant com sua extensão, onde fica Eason. É uma situação contenciosa e esse time pode desmoronar num piscar de olhos se eles começarem a perder mais jogos do que o esperado.
Lembre-se, eles foram recentemente o segundo colocado da Conferência Oeste, então a expectativa para esta temporada é pelo menos manter uma vaga entre os 4 primeiros. O efeito Kevin Durant fora de toda a polêmica dos contratos, a simples adição de um jogador que muda o jogo como Kevin Durant traz várias implicações para os Rockets. Vamos voltar um pouco. Quando o Brooklyn Nets trocou Kevin Durant para o Phoenix, recebeu muitos ativos em troca. Apoiadores de qualidade e 4 escolhas de primeira rodada não protegidas. A troca deixou o elenco do Suns sem jogadores competentes fora das estrelas. Então, o tempo de Durant em Phoenix foi uma decepção, avançando alguns anos depois, quando os Rockets trocaram por Durant, também abriram mão de peças importantes como Jalen Green e Dillon Brooks, e ainda a 10ª escolha do draft, que pode ser muito valiosa. Claro, eles não cederam tanto quanto os Suns antes e depois que Jalen Green desapareceu nos playoffs. Talvez os Rockets não estejam perdendo muito ao trocá-lo. Durant está ainda mais velho. Aos 37 anos é questão de tempo até ele regredir visivelmente. O que realmente muda, no entanto, é que Durant acelerou o cronograma deste time. Assim como o Phoenix Suns, que já foi jovem, promissor e em crescimento conjunto. A chegada de Durant criou um cenário de título ou fracasso. Apesar de o Rockets ter muitos jogadores jovens, a presença de Durant reduz suas oportunidades com a bola e limita o desenvolvimento deles. Tari Eason, como mencionei, é um desses caras que vai ter menos oportunidades com a bola, assim como provavelmente Jabari Smith e Reed Sheppard. Às vezes, a diferença entre um jogador com média de 12 ou 13 pontos por jogo e alguém com média de 18 a 20 pontos por jogo é a oportunidade que lhe é dada. Vocês acreditam que Kawhi Leonard ou Jimmy Butler aumentariam de 13 para mais de 20 pontos por jogo se Kobe Bryant se juntasse ao time deles? Claro que não, eles continuariam com 13 pontos por jogo e teriam mais dificuldade para virar estrelas com papéis reduzidos. Não afirmo que Durant terá o mesmo impacto, mas é possível que prejudique o desenvolvimento deles. Talvez em outro universo, Tari Eason ou Jabari Smith Jr. evoluíssem mais se não tivessem ele no elenco. Talvez Alperen Sengun tivesse médias similares às de Jokic. Em teoria, o objetivo de trazer Durant e renovar com ele por mais 2 anos é, com sorte, ganhar um campeonato nesse período. Mas com a lesão de Fred VanVleet e esse time dos Rockets sendo muito raso, no papel, não parece um candidato ao título. Eles têm vantagem pelo tamanho, envergadura e defesa. Eles se destacam na NBA atual por terem muitos jogadores altos, algo incomum para os outros times. A formação do elenco deles já os torna um adversário difícil, então os Rockets podem ser candidatos surpresa. Dito isso, há um aspecto do jogo que Kevin Durant impacta como nenhum outro, o ataque. Ele pontua em alto nível há quase 2 décadas e se destaca por não precisar dominar a bola como outros jogadores. Como vimos no Golden State, Durant é um superastro que se encaixa em qualquer sistema. Ele poderia entrar em qualquer time e jogar dentro do ritmo de qualquer ataque já criado. Isso o torna muito importante para os Rockets, porque sob a orientação do técnico Ime Udoka, o ataque deles tem sido péssimo. Antes, quase todas as posses ficavam com Fred VanVleet ou Jalen Green driblando no perímetro até algo acontecer. Se nada acontece, eles vão para Sengun tentar um milagre. Há um movimento mínimo sem a bola, não há bloqueios em sequência, nenhuma inovação, absolutamente nada. O ataque de Udoka tem sido um ponto de crítica entre os torcedores. Eles se safam de um ataque ruim se tem um dos 5 maiores pontuadores da história para salvar. Durant gira, enterra. Diferente de Jalen Green, todo arremesso que Durant faz é de alta porcentagem porque ele é Kevin Durant. Ele já mostrou que sabe se adaptar e jogar sem a bola, como em Golden State. Então, com um passador como Sengun alimentando ele, essa dupla vai ser muito melhor do que seja lá o que Jalen Green estava fazendo. Ninguém nesse time está no auge. Você já viu um time montado assim? Além da altura e envergadura impressionantes, outro aspecto único dos Rockets é que todos os jogadores que atuam muitos minutos têm início dos 20 anos ou mais de 31 anos. Os pilares da franquia são muito jovens, no 2º, 3º ou 4º ano na liga. Veteranos mais velhos já passaram do auge. Poxa, sabe como é? Oklahoma City é um dos times campeões mais jovens de todos os tempos, o 2º time mais jovem a conquistar um título. Mas o único astro deles ainda tinha 26, 27 anos, a idade em que os jogadores normalmente atingem o auge.
O núcleo jovem dos Rockets ainda está há 3 ou 4 anos disso. A expressão "duas linhas do tempo" surgiu na NBA quando Steve Kerr usou o termo após os Warriors escolherem James Wiseman, Jonathan Kuminga e Moses Moody. Por duas linhas do tempo, Kerr quis dizer, ele conta com jogadores experientes que ainda disputam o título e jovens promessas para desenvolver e competir futuramente. Os Warriors falharam no método das duas linhas do tempo, que trouxe apenas azar e drama, já que os jovens queriam mais minutos do que era possível. Kuminga, por exemplo, é um grande talento na pontuação, mas tem falhas. Durante todo o tempo no Golden State, ele lutava por minutos em quadra e para sair da geladeira. Com os Rockets, eles estão investindo mais recursos em seus jogadores mais jovens. Apesar de nenhum jovem ter atingido seu potencial máximo, eles fazem o melhor para garantir o desenvolvimento dos jovens, sem favorecer veteranos. No fim das contas, os Rockets são, sem dúvida, o time mais intrigante do Oeste. Não só pela construção do elenco incrivelmente alto, mas também pela forma como aceleraram o cronograma para tentar vencer agora. Durante o período do contrato de Durant, é possível que eles estejam entre os melhores times do basquete, mas também é possível que fracassem cedo e toda a atenção acumulada venha à tona. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!